Fala pessoal, mais uma vez aqui dando sequência nas videoaulas para o concurso do Banco do Brasil. Essa é a segunda videoaula de interpretação de textos. Hoje nós vamos falar sobre textos dissertativos. Bom, textos dissertativos, os que nós vamos falar aqui são dos gêneros mais de jornais, revistas e textos de pesquisas científicas, que são os que mais são cobrados em provas de concurso público. Então são jornais, revistas e científicos. Bom, quais são as características desse tipo de texto? E quais são as características que você tem que levar em consideração na hora de interpretar esse tipo de texto? O primeiro é que esses textos são textos em terceira pessoa. Ou seja, o autor do texto, ele às vezes não aparece, ele tem uma certa figura de neutralidade dentro deste texto, mas quando ele aparece de maneira sutil, ele aparece de uma maneira meio que velada, mas ele pode sim aparecer nesse tipo de texto. Tá? Ele sempre dá o seu viés nesse texto. Tá. Existem basicamente dois tipos, duas funções principais que um texto dissertativo, textos de jornais, textos de revista e textos científicos apresentam. Duas funções principais. Uma das funções é informar e a outra das funções é defender uma ideia. Então, ou um texto dissertativo tem só a sua preocupação em informar o leitor sobre alguma coisa, ou esse texto dissertativo tem a preocupação em defender ideias e convencer o leitor sobre um ponto de vista. Esse texto informativo ele é o mais simples. Ele é o mais simples porque ele vem trazendo só dados e fatos e evidências da realidade. Já o texto que defende ideias é um texto geralmente opinativo. Ou seja, ele traz opiniões, uma opinião, um ponto de vista do autor com relação àquele tema que ele está tratando. E qual que é a estrutura básica? O que tem de elementos dentro desse texto? Esse texto ele versa sobre um tema. É o tema que esse texto vai apresentar. Esse tema, se for principalmente um texto opinativo, ele vai estar defendendo uma tese. E essa tese vai estar sustentada por argumentos. Ok? Esse tema aqui, ele pode ser um tema de caráter científico, de caráter social, de caráter cultural, de caráter político, de caráter econômico, tá? Ele vai então versar sobre um desses aspectos da nossa realidade. Então é um tema que vai vir falar sobre, sei lá, aborto, corrupção, trânsito, meio ambiente. Está dentro desse escopo aqui. Se é um texto opinativo, ele defende então um ponto de vista do autor. Se ele é a favor ou se ele é contra aquele tema. Se ele tem um determinado ponto de vista com relação àquele tema. As questões de concurso costumam perguntar sobre este ponto de vista. De acordo com o autor do texto, aí ele coloca lá as alternativas. E você tem que escolher aqui
mais se aproxima do ponto de vista deste autor. E este texto, esse tema e essa tese, esse autor que está defendendo um ponto de vista, ele usa para isso argumentos. Argumentos são fatos, evidências, dados que têm um certo suporte, uma certa garantia ou uma certa justificativa. Ok? Então, basicamente um texto dissertativo ele pode ser então opinativo ou informativo. Se ele for opinativo, ele vai ter um tema. Dentro desse tema, o autor vai apresentar a sua tese e ele vai sustentar essa sua tese a partir de argumentos. São fatos, evidências, dados que estão suportados, justificados ou garantidos. Você tem que procurar esses elementos e entender quais são os fatos, quais são os dados, quais são as evidências dentro daquele texto, porque as questões costumam perguntar sobre isso no texto. Tudo bem? Qual que era a estrutura básica de um texto dissertativo? É a mesma estrutura de uma redação. É a mesma estrutura de redação que você vai ter que fazer no seu concurso também, que a gente tem algumas videoaulas se você quiser assistir. Ela tem um título, o texto tem um título que já vem trazer algum elemento importante sobre o tema e sobre a tese do autor. Tem uma introdução. Essa introdução ela já apresenta um contexto sobre o tema, ele já vem dizer ali naquela introdução qual é o contexto que aquele tema vai ser tratado e já tenta também mostrar um pouquinho da tese do nosso autor, se for um texto opinativo. Depois que ele apresentou qual é o contexto e qual é a tese, ele vem defender essa tese através de argumentos dentro do espaço chamado de desenvolvimento. Aqui estão presentes os argumentos. E as questões perguntam sobre esses argumentos. E no final ele faz uma conclusão. Tudo igualzinho à questão que a redação que você vai ter que fazer também. Tá? Essa conclusão ela pode ser uma conclusão resumo, ou ela pode ser uma conclusão que reforça a tese do nosso autor, ou ela propõe uma intervenção, ela propõe uma ação para resolver aquele determinado problema apresentado no tema. Ok? Essa é a estrutura básica. Esses elementos você tem que buscar no texto dissertativo na hora de interpretá-los. Você tem que conhecer essa estrutura, você tem que conhecer estes elementos aqui que compõem um texto dissertativo, tema, tese, argumento, se é um texto informativo, se é um texto opinativo. Ok? Vamos fazer um exercício, vamos interpretar um textinho de um concurso para ver como é que a gente trabalha com esses elementos. O texto é este aqui. Ele é um texto extraído de um jornal, tá vendo? Jornal de Notícias de Portugal. Foi publicado no dia 27 de outubro de 2010. E o autor do texto é esse Paulo Moraes. Então, é um texto jornalístico. Vamos lá buscar as características que a gente estudou. Primeira coisa é o título. No título ele fala da corrupção à crise. Duas palavras importantes aqui. Ele fala de corrupção, é a primeira palavra, e a segunda palavra é crise. Então ele vai fazer uma relação entre corrupção e crise aqui dentro do nosso texto. Pelo menos é isso que o título indica. Vamos ver se esse título é coerente com o resto do texto. Okay? Ele pode te perguntar sobre essa coerência entre título, a adequação do título ao texto.
primeiro parágrafo é a nossa introdução. Lembra que na introdução ele geralmente apresenta um contexto sobre o tema, ele contextualiza o tema, e ele também já mostra algum indício de sua tese, ou mostra a tese escancaradamente. Então ele começa assim: a corrupção domina o mundo. Esta é a conclusão amarga que resulta da análise dos indicadores de percepção da corrupção divulgados ontem pela Transparência Internacional. Então ele já vem falar aqui, ó, corrupção, ele fala que realmente o tema é corrupção, que ele vai analisar a partir dos indicadores que foi mostrado por essa instituição aqui. Esse é o contexto, então. Ele vai falar, ó, essa instituição divulgou os seus indicadores de corrupção, de percepção da corrupção, e aí ele já mostra um pouquinho da sua tese. Ele mostra que é uma conclusão amargo, já está mostrando qual é o sentimento dele com relação a isso, então ele vai atacar a corrupção. E aqui, ó, no primeiro período, ele fala: a corrupção domina o mundo. Essa pode ser já um indício da tese dele. Ele acha que a corrupção está espalhada pelo mundo todo, está dominando o mundo todo. Ok? Então, isso aqui foi a nossa intro. Aí ele vem agora alicerçar a opinião dele baseadas em argumentos. Então aqui nós estamos no desenvolvimento. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Quais são os argumentos que ele usa? Primeiro ele vem lá: cerca de 75% dos países obtém nota negativa numa escala que vai de 0, os mais corruptos, a 10, os mais limpos. A propagação da corrupção não tem limites e ultrapassa todas as fronteiras. De Angola, que apresenta um score de 1,9, a Venezuela, de Chaves, que obtém a pior classificação do continente americano, que é 2, passando pela Rússia, que é 2,1, ou até pela Grécia, que é 3,5. Então ele apresenta dados para a gente. Ele primeiro apresenta dados que 75% dos países obtém nota negativa, primeiro dado. Ele mostra para a gente qual é a escala, ele vem dar suporte a esses dados, apresentando para a gente qual é a escala que está sendo usada. Então, ó, aqui a escala é o nosso suporte. Aqui os dados, 75% é dados, os valores de Venezuela, da Rússia, da Grécia, também são dados e evidências. São dados e evidências. E aí ele já apresentou então para a gente como é que funciona essa escala. É o primeiro argumento dele. Depois ele vem: em termos globais, é evidente a relação direta entre pobreza e a corrupção, o que torna essa epidemia ainda mais grave. Já no primeiro período, ele já está mostrando um outro argumento. Qual é o argumento que ele vai usar neste período? Ele vai usar a relação entre pobreza e corrupção. Ele vai mostrar que corrupção e pobreza têm uma ligação direta. E aqui ele já mostra a sua opinião, né? O que torna essa epidemia ainda mais grave. Então ele mostra que essa relação entre corrupção que gera pobreza é uma epidemia, é uma doença, e é uma doença grave. Essa é a opinião do nosso autor. Pode cair uma questão perguntando qual é a opinião do autor com relação a esse tema, com relação a isso. Vamos continuar. Este fenômeno, qual fenômeno? A gente tem que entender o que ele está falando. Ó, este fenômeno será até o fator que gera maior pobreza. Então, qual é o fenômeno? A corrupção. Ele está falando da corrupção, ele não está falando da pobreza. O fenômeno da corrupção se espalhando pelo mundo todo é o fator que gera mais pobreza, já que é através dos seus mecanismos que se canalizam os recursos de todos para o bolso de alguns. Talvez o verdadeiro combate à fome tenha sucesso quando as Nações Unidas trocarem o programa de apoio alimentar por estratégias efetivas de combate à fraude. Até aqui, neste período daqui até aqui, ele apresentou mais um argumento. Qual é o argumento?
Existe uma relação entre pobreza e corrupção, já que é a corrupção que gera maior pobreza, porque o dinheiro da corrupção é desviado do interesse coletivo para o bolso de alguns. Por isso que aqueles que não recebem esse dinheiro ficam mais pobres. E aí aqui ele mostra a opinião dele com relação a isso, porque ele coloca aqui um talvez. Talvez é uma possibilidade, não é um fato, não é uma evidência, não é um suporte, não é uma garantia, é uma opinião, é uma possibilidade. Então a opinião, isso aqui também é opinião. E aqui é o nosso segundo argumento, a relação entre pobreza e corrupção. Próximo parágrafo. E em Portugal? Por cá, o panorama é desolador. Novamente a opinião do nosso autor. Desolador. Só na última década desceu 10 pontos no ranking. Dados. Vem apresentar um dado. Em termos de espaço europeu ocidental, Portugal ocupa a 19ª posição em 30, apenas à frente da Itália, da Grécia, Malta e países do antigo bloco. Aí aqui ele apresenta para a gente dados. E aqui ele compara a posição de Portugal com relação a outros países europeus, para mostrar que a coisa está ruim mesmo, que está desolador. Então ele faz uma comparação. Essa comparação é uma justificativa ou um suporte. Próximo parágrafo. Esta posição é, afinal, o corolário lógico de um sistema que parece querer proteger a corrupção. Qual é o próximo argumento, então, dele? Ele já vem começar a mostrar a relação do sistema que protege a corrupção. Existe um mecanismo todo de corrupção. Existe um sistema que permite que a corrupção aconteça, que é responsável, que é a causa desse sistema. Então vamos ver, a partir dessa informação que ele nos deu, como é que ele suporta isso. E que tem como primeiro responsável um parlamento que produz legislação confusa, cheia de regras, repleta de exceções e que permite a quem as aplica um enorme poder discricionário, fonte de todo o compadrio. Ok? Este cenário só poderia piorar com um sistema de justiça que se revela absolutamente incapaz de combater este flagelo. Qual flagelo? Corrupção. Ele está usando flagelo como sinônimo de corrupção. Perceba, então, aqui que ele mostra a causa. Esse aqui é um argumento de causa. Ele mostra qual é a causa da corrupção. A causa da corrupção, ou uma das causas da corrupção, é o sistema, é o parlamento, é o poder legislativo, que ao invés de produzir leis eficientes para combater a corrupção, produz leis que dão muitas brechas e que facilitam esse sistema corrupto. E a justiça acaba ficando incapaz de agir. Porque a lei permite isso, a lei dá uma brecha aqui, dá uma brecha ali. Esse é um argumento muito interessante, é o argumento de causa. Pode te perguntar qual é a causa, de acordo com o autor, qual é a causa ou uma das causas da corrupção. Você já busca essa causa aqui. E por último, vamos lá para a nossa conclusão. Ele fala assim: também em Portugal a corrupção gera pobreza, através da transferência de bens coletivos para os mais poderosos, permitindo que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais desgraçados. Então aqui ele já mostra que em Portugal isso também acontece, assim como acontece no mundo inteiro, como ele mostrou no restante do texto dele. E aí ele vem e conclui: talvez, opinião do autor, por cá, em Portugal, cá é Portugal, né? Como no mundo,
a melhor forma de combater a crise seja começar por travar um combate sem tréguas à corrupção. Então ele já propõe aqui uma certa intervenção. Qual é a intervenção que ele propõe? Ele propõe que a corrupção comece a se travar uma guerra contra essa corrupção, para poder acabar com este problema, tá? Então, basicamente, o nosso texto foi esse. Você tem que entender. Ele mostrou que a crise que acontece nos países na Europa, que acontece no mundo, tem a ver com a corrupção. Ele apresenta argumentos sólidos, ele apresenta muitas opiniões. Você percebe muito a opinião do nosso autor, tá? Muita opinião dele. E fazendo esse tipo de análise, eu te garanto que você vai se dar muito bem nas questões de interpretação de textos dissertativos. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar as próximas postagens e também dar um joinha no nosso vídeo se você gostou. Caso tenha alguma dúvida, angústia, mazela, dor, desespero, lamento, choro ou qualquer coisa relativa ao tema, não guarda para você não, senão isso pode fazer mal. Coloca aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. E se você estiver interessado em baixar outras listas de exercício, ver outras videoaulas e ter acesso a outros materiais sobre esse concurso e sobre outros concursos, você pode acessar o nosso site www.agoraAprendo.com. Um forte abraço.